Aí Romanos capítulo 8, versículo do 12 ao 17. Muitos irmãos diferentes, uns mais novos, né, como Samuel, Marquinho, aí eu cheguei adolescente, eles já eram dessa idade, mas estão jovens, continuam jovens. Diz assim o texto: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Bendito Deus, mediante a leitura da tua palavra, nós queremos te pedir que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Nós necessitamos ouvir a sua voz, e não há como ouvir a sua voz se não for pelas santas letras, pelas sagradas escrituras. E nós desejamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus, amém. Para aqueles que estavam aqui na sexta-feira, o pastor Franklin, ele pregou, fez a exposição desse texto de Romanos capítulo 8, do versículo 12 até o versículo 17, e eu até compartilhei com ele. Interessante, né? Poderia ser uma exposição de todo o capítulo de número 8 em uma sequência até o final do congresso, mas como ninguém me avisou, não explicou exatamente, só falou que o texto era Romanos e a divisa. Então eu me organizei e estou aqui nessa manhã para compartilhar com os irmãos pela segunda vez Romanos capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 17. O livro de Romanos, ele foi escrito no ano 57 a 58 depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo. E há algumas evidências de que ao escrever esse livro, Paulo estava na Grécia, em uma de suas viagens, coletando ofertas entre as igrejas gentílicas, por conta da perseguição que aconteceu em Roma. O imperador Cláudio expulsou todos os judeus daquela cidade, sem direito a nada, sem direito a nenhum recurso, no popular, como se diz, saiu do jeito que nasceu, sem roupa, sem nada, sem direito, sem recursos. E assim os judeus saíram de Roma e eles foram para uma outra região. E o apóstolo Paulo, vendo a situação dos judeus, ele começou a fazer uma campanha entre as igrejas gentílicas, como Colossos, a igreja que estava em Colossenses, a igreja de Colossenses, e outras igrejas também ali, levantando recursos para ajudar esses irmãos que estavam necessitando de recursos. E ele estava colhendo essas ofertas para levar esses irmãos. E as evidências vão dizer que Paulo estava na Grécia, porque ele desejava entrar na Europa, e por isso ele se encontrava na Grécia, e desejava que essa igreja em Roma acolhesse ele de tal forma, e fosse uma igreja que ajudasse e potencializasse a entrada dele na Europa. Mas quando nós pensamos em quem plantou essa igreja, há várias especulações a respeito do plantador da igreja em Roma.
O certo é que nós não sabemos, mas uma das evidências mais contundentes que fala a respeito de quem plantou esta igreja foi que judeus estavam lá em Jerusalém quando houve o derramamento do Espírito em Jerusalém, e eles foram alcançados pela graça, alcançados pelo Espírito de Deus, convertidos ao Evangelho. E esses judeus, eles voltam para Roma depois de um tempo, depois que o imperador libera o retorno dos judeus. Eles voltam para Roma. Esses judeus convertidos agora, eles começam essa igreja. Essa é a especulação mais que se aproxima de que de fato foram os próprios judeus convertidos em Jerusalém, no derramamento do Espírito, na festa de Pentecostes, que plantou a igreja em Roma. Paulo inicia essa carta, como eu falei ontem, falando de duas coisas importantes. Ele fala que ele é servo, e ele fala da sua autoridade apostólica, como está lá no capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus. Paulo se apresenta assim em diversas cartas, mostrando a sua autoridade apostólica. Uma das igrejas que o apóstolo Paulo se apresenta diferente é a igreja de Filipos, porque era uma igreja amada, uma igreja que tinha um carinho especial pelo apóstolo, uma igreja que era próxima dele, no momento que ele estava na prisão e que escreveu as 4 cartas, conhecidas como as cartas da prisão, como a carta aos Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. E essa igreja é a igreja que se aproxima do apóstolo Paulo de tal forma, na prisão, envia oferta, manda representantes da igreja, está com o apóstolo Paulo em todos os momentos, por conta do evangelho. Ele não se apresenta a essa igreja que conhecia a sua missão, a sua vocação. Ele não se apresenta à igreja de Filipos, mostrando a sua autoridade apostólica, mas ele se apresenta de uma outra forma a esses irmãos, porque essa era uma igreja querida do apóstolo. Mas na maioria das igrejas pela qual o apóstolo Paulo passou, plantou, ele se apresenta mostrando a sua autoridade apostólica, e ele se apresenta dessa forma, mostrando a sua autoridade espiritual, porque existia ali um discurso de que Paulo não era apóstolo, que ele era um falso apóstolo, que propagava um falso ensino, porque ele não teve a mesma experiência que teve os outros apóstolos, conviveu com Cristo. Mas o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, ele tem um encontro real com Jesus. O próprio Jesus se revela, se manifesta ao apóstolo Paulo, e esse próprio Deus, ele separa Paulo para ser apóstolo. A igreja de Roma, meus queridos irmãos, melhor dizendo, a capital do Império Romano, tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Ela tinha vários sinônimos que poderiam lembrar da cidade, e um deles é que era uma cidade conhecida como a cidade eterna. Roma era a cidade que recebia influência de todos os povos, de todo o mundo, do mundo inteiro. Era a cidade das oportunidades, por várias razões. O centro administrativo do império estava em Roma, conhecida como o esgoto do mundo, por conta da sua imoralidade. E até hoje, nós vemos que na Europa, a imoralidade ela é supervalorizada, e sai muita gente do Brasil para a Europa para poder comercializar o seu corpo. Isso historicamente não mudou, porque até hoje isso continua acontecendo. Eu não sei se você conhece alguém ou alguma história de alguém que saiu do Brasil, de Alagoinhas, eu conheço, que foi para a Europa para trabalhar, mas chegou lá, começou a comercializar o seu corpo, e por isso ganhou vários recursos, e hoje no Brasil, na cidade de Alagoinhas, é considerado uma pessoa que tem muito dinheiro. Então por isso, até hoje, é conhecida como uma cidade imoral. Mas Paulo,
escreve essa carta para resolver alguns conflitos que estavam ali internalizados na igreja de Roma, entre judeus e gentios, e eles estavam na mesma comunidade de fé, mas precisava organizar aquela igreja no sentido da comunhão, da fraternidade, da hombridade daqueles irmãos naquela comunidade de fé. O fato, meus queridos irmãos, é que até hoje não existe uma igreja perfeita. Eu não sei se você já ouviu alguém, provavelmente os pastores ouvem bastante isso, eu já ouvi isso. Eu não vou ficar nessa igreja, porque essa igreja ela tem um problema. Certo. Está errado? Não. Mas ela não vai encontrar uma igreja perfeita. Nós não encontramos nas escrituras nenhuma igreja perfeita, porque a igreja ela é composta por homens e mulheres que têm uma inclinação para o pecado, homens e mulheres imperfeitos. Então, se você está em busca de uma igreja perfeita, você não vai encontrar essa igreja perfeita, a qual você está em busca, porque essa igreja é composta por homens e mulheres que foram alcançados por essa graça, que tem os seus conflitos internos, que está em um processo de santificação. Uns estão mais trabalhados, outros estão no início desse processo, mas o certo é que todos estão no trilho da santificação, até que ele volte a coisas que nós iremos consertar, a coisas que nós iremos ajustar, reparar, resolver, buscar em Deus ajuda e auxílio para poder se levantar e continuar esse processo de santificação. E essas igrejas tinham conflitos ali estabelecidos entre os irmãos, e o apóstolo Paulo escreve essa carta para promover a unidade daquela igreja, daqueles irmãos, que cada um queria defender. Os judeus acreditavam que para ser salvo precisava guardar o sábado, que para ser salvo precisava ser circuncidado, que para ser salvo precisava guardar os rituais. E o fato, meus queridos irmãos, que os judeus acreditavam que os gentios eram um povo sujo, imoral, e eles estavam agora alcançados pelo mesmo Deus, na mesma comunidade, e aí está estabelecido o conflito. Mas o que nós precisamos entender e guardar no nosso coração é que existe um Deus que nos alcança, existe um Deus que salva gentios, existe um Deus que salva judeus, e existe um Deus que salvou a mim e a você que está aqui nessa noite, nessa manhã. Você não é melhor do que qualquer outra pessoa que está aqui, você é servo. Você não tem um nível mais elevado do que o outro irmão, não, você é servo, e nós precisamos viver em harmonia, em paz. Nós precisamos desfrutar de uma comunidade saudável, de homens e mulheres imperfeitas, e às vezes nós não desfrutamos desse ambiente, nós não desfrutamos dessa irmandade como deveríamos desfrutar. E às vezes numa igreja do tamanho da segunda igreja batista em Alagoinhas, nós não sabemos o nome de algumas pessoas. Que família é essa que nós não conhecemos o nome dos nossos irmãos? Que família é essa que eu não sei onde o meu irmão mora? Que família é essa que eu não visito o meu irmão no hospital quando ele está doente? Que família é essa que não acode, que não ajuda o necessitado, que não estende a mão para aquele que está caído? E muitas vezes nós nos colocamos na posição daquele que condena aquele que caiu. Mas meu irmão, meu lindo de Jesus, a forma que seu irmão talvez caiu, houve uma exposição do seu ato, do seu pecado. Mas o fato é que você também cai. Talvez o seu pecado seja secreto, seja um pecado aceitável. Talvez você seja um fofoqueiro que espalha notícia entre a igreja, e isso destrói a unidade da igreja. Mas você condena o irmão que teve um pecado sexual. Você conta mentira no trabalho, chega atrasado no trabalho, mas você quer condenar o seu irmão por qualquer outra questão. Todos nós somos pecadores e necessitamos da graça do Pai. Não há super crente, mas há crentes que têm as suas fragilidades e limitações e que necessitam do Pai. Isso estraga a comunhão dos santos.
Isso estraga a unidade, porque nós queremos estar acima de alguém, e não há super. Há homens e mulheres imperfeitos, fragilizados, e que necessita do Deus Todo-Poderoso, que é santo, para nos ajudar nesse processo de santificação. Mas por que nós destruímos o outro, o nosso semelhante, o nosso irmão que foi incluído na nossa família? Destruímos a unidade da comunidade de fé. Isso estava acontecendo entre judeus e gentios, e o apóstolo Paulo escreve para promover a harmonia, a unidade desses irmãos. O apóstolo Paulo, ele explica que todos nós, judeus e gentios, e vocês os ouvintes atuais dessa geração, são pecadores, e que necessita da graça do Pai. Nem no processo de santificação você anda sozinho. Você se santifica porque é Ele que te sustenta. Você se levanta quando cai porque é Ele que levanta você. Você está de pé porque é Ele que permite que você esteja de pé. Então não há um melhor que o outro. Não é porque aquele que serve está aqui na plataforma, ou aquele que serve está na mídia, ou em uma área de destaque, que ele é melhor do que eu e que você não. E que nós cobramos, super cobramos esse irmão. Não, olhe para ele como frágil. Antes de julgar o seu irmão, olhe para o seu coração. Veja as mazelas do seu coração. Veja as fragilidades que você tem, que ninguém sabe, que é oculta. As fragilidades que não é visível, os pecados que não são visíveis, que são talvez aceitáveis na comunidade. E o apóstolo Paulo, ele diz que o nosso Senhor está disponível para todos, tanto para judeus como para gentios. Há uma raça, e essa raça é a raça humana, e que essa raça necessita da graça do Pai. Não há uma distinção de Deus por esses que fazem parte dessa raça. Ele, sendo o Deus Todo-Poderoso, Ele foi encarnado. Ele veio nessa terra para cumprir a sua missão. Ele sentiu aquilo que nós sentimos. O único aspecto, como eu falei ontem, foi a questão pecaminosa do homem, que ele não pecou. Mas no capítulo 8, nós vemos a ação do Espírito, a atuação do Espírito na vida do homem que estava escravizado pela lei, do homem que estava dominado pela lei, incapaz de cumpri-la, incapaz de obedecê-la, a lei. E esse homem se considerava miserável, homem que sou, como diz no capítulo 7. E esse homem necessitava da graça, e Deus precisou enviar o seu filho. Ele não mandou o filho de outra pessoa, ele mandou o seu próprio filho para morrer por nós, na cruz do Calvário, o nosso representante perfeito. Aquele homem que era miserável, o homem que estava destinado à morte por não conseguir cumprir a lei. Agora esse homem é alcançado pela graça, pelo favor de Deus, pela bondade de Deus. E esse homem perdido, condenado, agora esse homem é alcançado pelo favor de Deus. Ele sai da escuridão, ele sai da escravidão do pecado, com a atuação do Espírito Santo, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, dá ele a libertação da condenação, a libertação do império das trevas, e dá a ele a oportunidade de viver em Cristo, na luz. No versículo 12, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: permaneça com a sua Bíblia aberta aí no versículo 1. Nos versículos que nós lemos. Diz assim o texto: portanto, irmãos, estamos em dívida não com a carne, para vivermos sujeito a ela. Lembra de ontem? O portanto
está aí presente também nessa frase, nessa oração. E o apóstolo Paulo, ele começa a sessão do versículo 12 até o versículo 17, usando uma conjunção conclusiva. Ou seja, ele está iniciando a oração falando que existe uma ideia. A conclusão, a conjunção conclusiva está se reportando ao que está dizendo atrás. É uma conclusão de uma ideia do que foi falado no passado, do que foi falado anteriormente. E aí o texto, o apóstolo Paulo inicia apontando para o que ele tinha falado atrás. E ele diz: portanto, irmãos, estamos em dívida, não com a carne. A nossa dívida, a dívida minha e sua, não é com a carne. Mas o que é que ele diz antes? Se ele está falando, portanto, ele está falando algo que ele tinha falado anteriormente. O que é que ele diz antes, nos versículos antes, no capítulo 7? Que o Espírito de Deus, ele habita em nós. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós não podemos e não devemos ser escravizados pela nossa natureza pecaminosa. Ele vai dizer que o Espírito aplica a obra da redentora de Cristo e que transmite vida. O Espírito transmite, a atuação do Espírito, ela é geradora de vida e não de morte. Por isso a nossa dívida não é com a carne. A nossa dívida não é com aquilo que foi feito ou com o que está acontecendo, mas a nossa dívida é com o Senhor que pagou a nossa dívida. E nós nunca iremos conseguir pagar a dívida que nós temos com Deus por meio do sacrifício de Jesus. Há uma dívida impagável. Há uma dívida que você, mesmo com os seus recursos, mesmo com as suas habilidades, os seus dons, você não vai conseguir pagar. Mas o que nós recebemos, portanto, é a presença do Espírito. Quando você é alcançado pela graça, você recebe o Espírito Santo da promessa e você é selado com esse Espírito. E esse Espírito, ele dá a você 9 qualidades. E essas qualidades, elas precisam ser visíveis em você. O Filho de Deus, aquele que foi alcançado pela graça, aquele que se encontra em Cristo, ele precisa desenvolver as qualidades do Espírito, porque todas elas estão aí. A mansidão está aí presente no seu coração. Mas você precisa desenvolver. Como desenvolvemos? Numa vida de piedade, de consagração, de busca a Deus. Esse portanto, ele resulta na presença do Espírito em nós, que manifesta a qualidade, essas qualidades que são mencionadas lá em Gálatas capítulo 5. Mas há uma natureza em nós, uma inclinação para o pecado. Mas nós temos hoje a natureza de Cristo, nós temos hoje a cultura do céu enraizada no nosso coração. Se você foi alcançado pela graça, há uma cultura do céu no seu coração. Você está enraizado por esse Deus que é poderoso, que é grande e que é eterno. Paulo faz uma declaração muito importante: somos devedores, não da carne. Se você acha que você é devedor da carne, se você está comprometido com a carne, provavelmente você é escravo. Se você se considera devedor, aquele que peca, confessa, peca, confessa, se arrepende, peca, confessa, que história é essa? Você é devedor da carne. Aquele que é alcançado pela graça, se de fato ele se arrepende do seu pecado, ele pode até cair, mas não constantemente nos mesmos atos, porque se você cai constantemente nos mesmos atos, você é o quê? Escravo. Você tem uma dívida com a carne. Mas aquele que é de Cristo, ele não pode ser escravo. A palavra arrependimento significa mudança de caminho,
mudar a rota, mudar a direção. Então, se de fato há arrependimento, você não pode e não deve permanecer constantemente caindo nos mesmos pecados. Senão não é arrependimento, é remorso. E é diferente remorso e arrependimento. Arrependimento muda a mentalidade, muda o comportamento, muda a trajetória. E às vezes o nosso coração ele sente muito remorso e não arrependimento, porque constantemente nós pecamos, nos arrependemos. Somos crentes no domingo, chega na segunda no trabalho, eu faço manobra, eu faço maracutaia, eu faço algumas manobras para poder alcançar o meu objetivo. Que crente você é ou que crente eu sou? Se de fato você é de Cristo, você não pode burlar o sistema. Se de fato você é de Cristo, se existe uma fila, você precisa ir para o final dessa fila. Você não tem que conseguir segundos ou terceiro. Você não tem que buscar aquela pessoa lá do SUS, que é seu amigo, que tem influência ali no sistema. Aí você precisa fazer uma cirurgia, e você vai lá naquele amigo, e aquele amigo ali faz a manobra para que você pule a fila, que você seja o próximo a ser chamado. Isso é pecado. Se nós fazemos isso, isso é pecado. E aquele que tem o Espírito de Deus, ele não deve comungar com o pecado. O pecado na vida dele é um acidente. O pecado na vida dele acontece, é por conta da sua fragilidade. Mas ele reconhece que pecou. E quantos de nós buscamos burlar o sistema? Quantos de nós usamos a nossa influência para pular as filas, seja do mercado, do banco ou do sistema, do SUS? Quantos de nós fazemos isso? E isso é pecado. Aquele que é filho de Deus não pode compactuar com aquilo que é pecado, porque se assim você o faz, você é o quê? Devedor da carne. Se assim você o faz e você não é constrangido pelo Espírito que está em você, você é devedor da carne. Mas nós crentes, cristãos, gostamos de fazer isso. Tem aquele irmão que tem aquela influência da igreja, que faz parte do sistema, e nós utilizamos esse irmão para fazer uma manobra para me favorecer, ou para favorecer até mesmo a igreja. Isso é pecado. Se nós como igreja fazemos isso, é pecado. E nós não podemos ser devedores da carne. O apóstolo Paulo, ele diz: estamos em dívida, não para com a carne. A sua dívida, a minha dívida não pode ser para com a carne. Eu não sou mais escravo dessa natureza pecaminosa. Eu não sou mais escravo das minhas vontades. Eu não tenho uma dívida para com a minha carne, para com os meus desejos. Mas eu sou guiado pelo Espírito. Eu não sou mais dominado pela carne. Mas se de fato eu sou guiado pelo Espírito, é porque eu sou filho de Deus. No versículo 13, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, os atos da natureza pecaminosa, viverão. Como nós sabemos que uma pessoa a possibilidade de ser alcançada ou foi alcançada pela graça? O estado dela não é mais de condenação. O estado dela não é mais de domínio da carne. O estado dela não é mais de devedor da natureza pecaminosa. O estado dela não é mais de escravidão, de domínio do império das trevas sobre a sua vida. Agora ela é livre da condenação, porque não há condenação sobre os filhos de Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem você é? Quem dizes que eu sou? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm dúvidas. E que nós temos uma rede de discipulado na igreja. Todas as pessoas que estão lá na nossa comunidade de fé, todas elas foram discipuladas, ou por mim, ou pela minha esposa, ou por alguém da igreja. Existe uma cadeia de discipulado.
E o nosso processo de discipulado é que durante a semana, para que os irmãos possam entender, nós discipulamos cerca de 18 pessoas por semana. Não é assim, vou marcar na igreja para que todos estejam na quarta ou na quinta-feira e nós iremos discipulado em atacado. Não é assim. É ir na casa durante um ano e meio, discipulando, construindo uma mentalidade cristocêntrica, uma mentalidade do evangelho, de quem é Deus, de quem é Jesus. E aí a gente vai construindo isso. Aí depois de anos, 3 anos, a gente pergunta para a pessoa assim: você tem certeza da sua salvação? Ela diz: não tenho não, parece que tudo que a gente fez está perdido. Então há muitos entre nós que têm dúvidas. De fato, quem eu sou? De fato, se eu morrer agora, para onde irei? Qual será o meu estado se eu partir dessa vida nesse momento? Você tem essa dúvida? Quem dizes que eu sou? Quem dizes que somos? Quem você é? Condenado? Dominado pela natureza pecaminosa? Devedor da carne? Vive de acordo com a lei da carne? De acordo com o domínio do império das trevas? Quem dizes que eu sou? Você consegue responder isso com convicção? De forma autêntica de quem você é em Cristo? Essa é uma dúvida de muitos que talvez estejam aqui nessa manhã. Mas o apóstolo Paulo, ele traz 4 dimensões, 4 razões, 4 evidências, 4 provas, sinais de como você pode entender que você é filho de Deus. E a primeira evidência que o apóstolo Paulo traz está aí no versículo 14, que diz: primeiro, ele diz que se você vive de acordo com a carne, você vai morrer. Mas no contraponto, no contraste desse argumento inicial do versículo 13, ele diz assim: mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Olha que há dois entendimentos. Se você vive de acordo com a carne, você vai morrer. Mas morrer como? Você vai morrer fisicamente, espiritualmente, porque você será condenado. Você vai se perder, você vai para o inferno. Mas aí no contraponto, o apóstolo Paulo, nesse contraste, ele vai dizer assim: se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, os atos da natureza pecaminosa, viverão eternamente em Cristo Jesus. Alguns acreditam que Deus, ele é tão bom que ele não vai levar as pessoas para o inferno. Mas isso é uma mentira, viu? Há pessoas que irão para o inferno porque não foram alcançadas pela graça. A Bíblia diz em João, que é o texto que eu li ontem, João 3, versículo 36. Leiam comigo aí, João capítulo 3, versículo 36. Vai dizer o texto o seguinte, João 3,36: quem crer no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Há uma palavra aí no finalzinho que diz o quê? Permanece. Se permanece é porque já estava. Então, se a pessoa não é alcançada pela graça, não crê em Jesus, essa ira de Deus não é retirada, ela permanece sobre a vida do indivíduo, da raça humana. Há uma ira de Deus sobre aqueles que não são alcançados por essa graça. Se pelo Espírito não mortificamos a nossa carne, nós estamos perdidos. E a primeira evidência de que nós somos de fato filhos de Deus é que você mortifica a sua carne. Você busca em Deus, você não se conforma com o pecado. Você não se conforma com a sua fragilidade, os seus erros. Você não se acostuma com os seus erros, com a sua natureza pecaminosa, com as suas imperfeições. Você busca nesse caminho da santidade, nesse processo da santidade, consertar
as suas mazelas. Mas a primeira evidência de alguém que é de fato filho de Deus, se você deseja saber, ele não se conforma com o pecado, ele busca mortificar a natureza pecaminosa. Se você não busca isso, se você está acostumado com o pecado, se você está acostumado com o tráfico de influência no sistema, que é pecado o tráfico de influência no sistema ou em qualquer outro lugar para trazer benefício para a comunidade ou para qualquer outro irmão, o tráfico de influência é pecado. Se você está acostumado com ele, se não há constrangimento do pecado cometido, da mentira falada, do engano, da soberba, da prepotência, do orgulho, da vaidade, talvez você não seja filho. Talvez você flerta com a família da fé. Talvez você flerta com aqueles que são chamados para o decreto de Deus. Se o pecado para você é natural, se ser arrogante para você é natural, se ser soberbo é natural, se não há um constrangimento do espírito quando eu machuco o meu irmão, quando há uma agressão verbal contra o meu irmão, talvez você não seja filho. Eu não estou dizendo que você é perfeito, não estou falando de perfeição, mas eu estou falando do nosso estado, do nosso coração. É possível você enganar, é possível você cometer erros, é possível sim, mas não deve ser comum a aceitação do erro. Não deve ser natural você não ser constrangido pelo Espírito que está em você. Não é natural se tudo acontece e não há constrangimento. É possível você mentir? Sim, porque somos pecadores, somos falhos. É possível você andar de forma inadequada a esse evangelho? Sim. Mas o que não é possível, se você é filho, é não ser constrangido pelo Espírito. Sabe qual é o maior problema dos pastores? É lidar com aquele que parece que é ovelha, mas não é ovelha. Tem cheiro de ovelha, mas não é ovelha. Atrapalha o processo, atrapalha o andamento da igreja, porque ele acha que é, mas ele é aquele que flerta com os filhos de Deus. Ele é aquele que gosta do ambiente, que gosta da música, e ele traz problema no meio da comunidade, porque quem não é ovelha é rebelde. Uma ovelha na sua natureza, ela não é rebelde, ela ouve a voz do seu supremo pastor. Uma ovelha, ela não é rebelde. Se você está acostumado com isso, você precisa refletir quem de fato você é em Cristo. Porque aquele que foi alcançado por essa graça, ele deve a evidência de que ele mortifica essa carne. O apóstolo Paulo diz no versículo 13 aí, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, da natureza pecaminosa, vocês vão viver. Essa é a evidência de que de fato você é filho de Deus. No versículo 14 nós encontramos uma outra evidência, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A segunda evidência de que nós somos filhos é se formos guiados pelo Espírito de Deus. Mas se você de fato é guiado pelo Espírito de Deus, já não há condenação alguma sobre você. Não paira sobre a sua vida condenação alguma. Se você é guiado por Deus, pelo seu Espírito, você não é mais filho da ira, filho da desobediência. Você não é mais escravo do pecado, mas filho. Se sou filho de Deus, eu não posso e não devo viver na prática do pecado, na prática desenfreada do pecado. Quando nós pensamos em ser guiado pelo Espírito de Deus, é certo que esse Deus é o Deus da providência, que Ele guia você com seu esposo, você com a sua esposa. Ele vai guiar você sim.
Ele vai guiar você no seu emprego, no seu trabalho, na compra de um imóvel. Ele vai guiar você nas suas atitudes, sim, porque Ele é o Deus da providência. E Ele nos guia em todas as coisas, porque somos filhos dEle. Mas o ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ter a direção do Espírito Santo de Deus, está falando de controle, de controlar, nos ajudar nesse processo da nossa luta contra o pecado. Você não é santo, então nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra as nossas fragilidades, com as nossas dores, com as nossas agonias, e é o Espírito de Deus que nos guia no controle, nas lutas contra a carne, e Ele sempre nos dá vitória, quando estamos sensíveis à sua voz, e nos encontramos na condição de dependente de Deus. Esse Espírito, Ele nos guia em toda a verdade. Essa é a segunda evidência de que somos filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito. Guiado para quê? Para lutar contra a carne, lutar contra os seus desejos pecaminosos. Se não há uma orientação em relação aos desejos pecaminosos, aos desejos carnais, você precisa refletir se de fato você é filho de Deus. Mas se você é filho de Deus, você vai errar, você vai cair, e às vezes até antes de você cometer o ato, eu não sei se você tem essa experiência, de o Espírito vibrar no seu coração, dizer: não faz não, está errado, não faz não porque isso desagrada a Deus, não faz não porque esse é um comportamento equivocado ao Evangelho. Se você não sente isso no seu coração, no seu interior, você está comprometido naquilo que você diz que acredita, porque a função do Espírito é nos guiar nesse processo de luta contra a carne, nos guiar em toda a verdade, em todo o conselho de Deus. O Espírito é aquele que nos guia. No versículo 15, nós encontramos uma outra razão, que diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer como vocês temiam, mas receberam o Espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. A terceira evidência de que somos filhos de Deus, além de mortificar a carne, além de ser guiado pelo Espírito que nos ajuda nesse processo contra a nossa natureza pecaminosa, para dizer não ao pecado, nós recebemos o Espírito que os adota como filho. Esse Espírito de Deus, Ele nos cela, esse Espírito de Deus, Ele nos adota como filho. Você é adotado, é a evidência de que de fato você é filho de Deus, porque você era filho da ira, filho da desobediência, você nasceu com inclinação para o pecado, e agora esse Deus, por meio do seu Espírito, nos adota como filho. Você já imaginou isso, você ser adotado? Você não merecíamos essa condição atual a qual nós estamos, mas Ele, pela sua infinita graça, Ele nos adota como filho, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Em alguns momentos, nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, ele vai usar a mesma expressão. Gálatas capítulo 5, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz o seguinte: a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, porque vocês são os filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Efésios capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: esta igreja em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua
vontade. Nós estávamos escravos, a serviço da nossa natureza pecaminosa. Mas em Deus, por meio do Espírito, fomos adotados. E adotados por Ele, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Ele é o seu Pai. Talvez você não tenha um Pai aqui presente nessa terra, mas há um Pai perfeito, que é o meu e o seu Pai, se de fato nós somos filhos de Deus. Ele é o nosso Pai. Vocês receberam não o espírito de escravidão. Qual é o espírito de escravidão? Que condena, que machuca, que faz a pessoa escrava, dominada pelo império das trevas. Vocês não receberam esse espírito. E essa é a descrição perfeita para o homem religioso. Ele recebe um espírito de escravidão que domina e que oprime ele. Ele não conhece a Deus e ele não tem o Espírito de Deus, aquele que é dominado por esse espírito da escravidão. Ele não conhece a Deus. Ele conhece os rituais, ele conhece as demandas do sistema eclesiástico, mas de fato ele não conhece a Deus. E Deus para ele talvez seja tirano, um Deus injusto, um Deus cruel, que determina leis e que escraviza aqueles que dizem ser seus filhos. Mas, meus queridos irmãos, uma evidência de que somos filhos é que somos adotados. Você foi adotado por Ele. Você já viu como é que funciona o sistema de adoção no Brasil? Se você adotar uma criança, nós queremos adotar uma criança também. Queremos ter mais um e adotar mais um. No Brasil, você precisa, se você adota uma criança, tem todo o processo. Você adota uma criança, e aí você adotou a criança, está com você. O filho, você pode dizer bem assim: olha, você pode abandonar até seu filho, entregar numa creche, mas uma criança adotada, você não pode devolver. Uma vez adotado, adotado para sempre. Então nosso Deus nos adotou de forma soberana e poderosa. Uma outra evidência de que nós somos filhos de Deus está no versículo 16 e 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Há uma testemunha. O nosso espírito testifica. Uma outra tradução vai ter a palavra não testemunha, mas testifica, que tem o mesmo sentido. A palavra testifica ou testemunha significa convencimento interno, demonstração de que algo é verdadeiro. Então a quarta evidência de que de fato você é filho de Deus é que o próprio Espírito, que se Ele está em você, Ele testemunha, o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e que não há condenação alguma se de fato você está em Cristo. Há uma outra coisa no versículo 17 que diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Você é herdeiro. Um herdeiro, ele tem o quê? Direitos. Se eu sou, minha mãe ali tem 2 filhos, eu e tem a minha irmã que se chama Carol, ela virá à noite. Então, se de fato, ela não gosta que fale isso, né? Se de fato ela veio a óbito, ela tem pavor da morte. Veio a óbito, quem é o herdeiro da casa dela? Sou eu. Eu posso negociar a minha parte com minha irmã, dizer assim: não, pode ficar para você, assinar um documento lá, mas eu sou herdeiro. Então nós somos herdeiros, herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus, e co-herdeiro em Cristo. Co-herdeiro é herdar juntamente com aquele que é o herdeiro, o principal herdeiro, porque tudo foi para ele, tudo é dele. Herdar é a mesma coisa de
direito do filho legítimo. Se você é co-herdeiro, você tem o mesmo direito do filho legítimo. Se um filho ele é adotado e a mãe ou o pai veio a óbito por algum motivo, o juiz não quer saber se ele é adotado ou não. Se ele é adotado, ele tem o mesmo direitos do filho legítimo. Ou seja, nós temos o mesmo direito de Cristo, mas ele é o primogênito, ele é o primeiro, tudo foi feito para ele, mas nós iremos desfrutar da eternidade, que começa aqui, da continuidade no céu, nas mansões celestiais. E isso era comum no Império Romano, na cultura romana. E existia documentos naquela sociedade romana, documentos legais que podia ser utilizado em um tribunal se necessário, que dava direito igualitário do filho adotado. Isso era normal para a cultura romana, por isso que o apóstolo Paulo usa essa expressão de herdeiro e co-herdeiro. E nós somos co-herdeiros juntamente com o nosso Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz assim: se de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha essa expressão do versículo 17, que diz assim no final: se de fato participamos dos seus... Perdão, no 17 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós herdamos com Ele. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Há uma coisa que nós não queremos herdar, sabe o que é? O sofrimento. Mas está aí, você não é herdeiro? Você sabe o que foi que Cristo sofreu por nós na cruz, em toda a sua missão? Ele sofreu por conta do Evangelho. Nós não queremos esse evangelho de sofrimento, mas muitas vezes por conta do evangelho nós seremos levados à prisão, porque o apóstolo Paulo, ele foi à prisão por conta do evangelho. Esse evangelho barateado da Shopee, que não traz sofrimento, o evangelho que você é o centro de todas as coisas, esse evangelho coach, o coach ele é bom, ele é legal para uma empresa. É legal você potencializar aquilo que o funcionário precisa colocar para fora, vender, isso é bom. Mas na igreja, o que deve potencializar o cristão é as escrituras. O parâmetro dos crentes, dos cristãos, não é nenhuma metodologia fora das escrituras. Se existe, é pragmatismo, é o que dá certo. E a igreja não está para fazer o que dá certo. A igreja ela precisa ser guiada e pautada pelo evangelho. O evangelho ele traz sofrimento. O evangelho traz algumas dores e algumas marcas. E se você deseja viver piedosamente, diz lá o texto de 2 Timóteo, se de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Se você não é pelo evangelho, você está com defeito, como dizem os pentecostais, de fabricação. Porque o fato é que nós seremos perseguidos não por qualquer outra teologia liberal, teologia do coach, teologia da prosperidade, teologia do triunfalismo, não. Ser perseguido por conta do evangelho, da vida piedosa, do evangelho, sim, você pode e deve ser perseguido. Se não é, está com defeito de fabricação. E o que guia o nosso coração e o coração da igreja é as escrituras e nenhum outro método, que é legal para a empresa, eu concordo, é excelente, muito bom. Os irmãos que trabalham em empresa aí, que tem empresa, isso potencializa o vendedor a vender mais, a criar mais, a desenvolver mais. Mas no âmbito cristão, existe nesse reino, o que dita as regras, as normas, é as escrituras. Se não for as escrituras, é pragmatismo. Nós estamos fazendo o que está dando certo, o que é legal. E nós não somos chamados para fazer o que dá certo. Nós somos chamados para viver uma vida piedosa.
Somos chamados para viver o Evangelho. O que deve guiar esta igreja deve ser as Escrituras, deve ser o ensino da palavra. Isso deve guiar. Essa é a evidência daquele que é filho de Deus. Aqueles que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito, ele mortifica a carne, ele é co-herdeiro, ele é herdeiro desse reino. E o Espírito de Deus testifica que de fato ele é filho. Que você nessa noite, nessa manhã, possa entender que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos. Eu vou mais uma vez tomar a liberdade de tocar uma música. Eu convido você a se colocar de pé. Se os meninos aqui da música puderem me acompanhar, que é difícil. Vou chamar a irmã Eliane para me ajudar aqui, que cantar eu sou uma negação, mas eu ainda toco um pouquinho. Graça e paz, irmãos. Há um teólogo e pastor chamado John Piper, que ele diz que a nossa alma anseia por Deus, e nós só estaremos plenamente satisfeitos quando o encontrarmos. Não existe verdadeira satisfação se não for nesse Deus que se revela por meio da sua santa palavra, e aqueles que são dele, que o amam, anseiam por esta verdade. Então não abram mão deste evangelho que pastor Rafael tem pregado nesta igreja, juntamente com o pastor Franklin, e certamente tem sido perseguido por causa dele, mas o Senhor Jesus não nos deixou alheios quanto a esta questão da perseguição. Ele disse que por amor do nome dele nós seríamos perseguidos. Então é um privilégio ser perseguido pelo nome de Jesus. Se herdamos os sofrimentos, participaremos também da sua glória. Então vamos viver este sofrimento, que maior é aquilo que nos aguarda brevemente, quando viveremos com Ele em plenitude para sempre.